Boa noite, eu me chamo Rosana Navega Chagas, eu sou juíza de direito do primeiro Juizado Especial Criminal de Niterói, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e em razão dessa polêmica toda envolvendo os bois que estão lá no Porto de Santos, 27 mil bois, carga viva sendo exportada para a Turquia, que está causando uma imensa comoção no país inteiro, os protetores estão desesperados, sem luz. Eu vim aqui dar uma palavra rápida, didática, tentando dar uma luz jurídica para essa situação tão cruel, tão horrenda que está se passando no nosso país. Bom, tem duas soluções para resolver esse problema. Há solução, sim. A solução existe. O que não está existindo na proteção são advogados. Eu não sou advogada, eu sou juíza. Mas como eu conheço um pouco as leis e tenho apreço e respeito pelos animais, eu estou aqui para dar uma luz para vocês, tá? Bom, a Lei 9.605, todo mundo sabe que ela prevê os maus tratos, mas ela também prevê, no seu artigo 37, que pode haver o abate para alimentação, tá? Dos bois. Bom, então a questão do abate em si, bom, eu sou vegetariana, o abate para mim é um crime, mas não para o país, não para as nossas leis. Então eu vou trabalhar objetivamente com o que temos para trabalhar dentro da nossa legislação. Então o abate é legal, o abate, mas a forma como está acontecendo essa exportação está sendo totalmente ilegal, porque o animal ele deve ser abatido com regras humanitárias mínimas de respeito. Ele não precisa ir para o matadouro sendo espancado, sendo ferido, sendo mutilado. Isso não existe, isso é farra do boi. Então o animal vai para o abate, mas vai com alguma dignidade, entre aspas, né? Mas enfim. Então, o animal pode ser abatido sim, mas tem regras para isso. Nós vivemos num país de regras, não somos um país sem leis. Então, vamos respeitar as regras. Essa forma como está acontecendo, e como querem que aconteça, essa exportação de carga viva, ela é muito cruel por diversos aspectos. Os animais vão viajar por semanas em pé. Não sabemos se serão alimentados, vão morrer de sede, um calor intenso, estarão todos em pés, enfim, há uma imensa crueldade. Então, o só fato desses animais estarem sendo transportados num navio durante semanas para a Turquia, isto significa que maus tratos. Os fatos deles estarem lá no Porto de Santos, nessa situação que todos já estão alardeando, já significa maus tratos. Bom, então vamos à questão objetiva. De quem é a competência para julgar esse crime de maus tratos, já que o navio tem a bandeira estrangeira? O artigo 5º do Código Penal, no parágrafo 2º, ele resolve essa charada. Ele diz o seguinte: é aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional. Então, a competência é do Brasil. Está aqui, artigo 5º do Código Penal, parágrafo 2º, é competência da nossa justiça brasileira. E a Constituição Federal estabelece que, nesses casos, a competência vai ser da Justiça Federal e não da Justiça Estadual. É o artigo 109, inciso 9 da Constituição Federal, da nossa Constituição Federal, que estabelece o seguinte: os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves é competência dos juízes federais. Então, a competência é dos juízes federais. Agora, quais são as saídas que nós temos para resolver esse problema, esse problemão, desse sofrimento intenso desses animais? Coitados, meu Deus. Tenha piedade de nós, né? Nós somos tão cruéis com os animais. Bom, vamos ser os objetivos, né? De quem qual é o caminho? Bom, no Porto de Santos existem diversas autoridades
federais, a Capitania dos Portos, enfim, existem uma série de autoridades federais que estão ali. O que já seria suficiente para fixar a competência da Justiça Federal, para julgar o caso. Mas a Constituição é clara, diz que a competência é da Justiça Federal, então a competência é da Justiça Federal. E como vamos levar o caso ao juiz federal? Através da ação civil pública contra danos ao meio ambiente. Essa ação civil pública, né, ela é muito pouco utilizada e é uma fábula, ela é um tesouro para a proteção dos animais. Ela tem como legitimado o Ministério Público e associações constituídas há mais de um ano, que tenha por seus objetivos a defesa dos animais, enfim. A Defensoria Pública também é legitimada para ação civil pública. E, ao meu ver, o Ministério Público Federal é o mais capacitado. Por quê? Porque ele trabalha com isso, ele é mais experiente, o Ministério Público Federal está dando um show, e eu confio nessa instituição, eu acho que ela é bastante competente e é a mais ao meu ver, é a mais indicada, em termos práticos, objetivos, para levar ao judiciário a ação civil pública. E em razão de danos ao meio ambiente. E o que mais que eu posso falar, meu Deus do céu? Essa situação toda, lá no Porto dos Santos existem várias autoridades federais. Existem o pessoal da Capitania dos Portos, existe a alfândega, existem várias autoridades federais. Essa situação de omissão do nosso governo federal, ela já está caracterizando um crime gravíssimo que gera, inclusive, sujar a ficha, que é a prevaricação. Essas autoridades federais estão todas lá presentes e não estão tomando nenhuma atitude. Então, isso daí pode gerar consequências graves, inclusive para o nosso presidente. Porque é um fato público que o Brasil inteiro sabe que os animais lá estão padecendo, estão todos lá amontoados, uns em cima dos outros, todos em pés, numa crueldade tremenda, causando um escândalo imenso, uma comoção social enorme, todo mundo falando sobre isso, milhões de comentários na internet, no Facebook, Instagram. Então, isso é público, é um fato notório. E essas autoridades, se os nossos governantes se omitem, eles estão cometendo um crime de prevaricação. É um crime grave quando porque praticado por uma autoridade pública que tem o dever de não se omitir e como consequência, inclusive, ocasiona a ficha suja, né? Entra na lei da ficha limpa. O que mais, meu Deus? É isso. Cabe a ação civil pública, a competência é da Justiça Federal. Existe maus tratos, sim. O fato dos bois, infelizmente, serem vistos como alimento não afasta o crime. Eles são vistos como alimento, vão ser abatidos, mas até o momento do abate tem que haver alguma dignidade. Isso não significa que as pessoas possam estar praticando crueldade com o animal no seu caminho para a morte. Isso não pode ser. Essa crueldade que a lei permite vai ser lá no abate, mas até lá tem que haver respeito, tem que haver água, tem que haver comida, tem que haver um transporte digno. Então, o só fato desses animais estarem lá amontoados em solo brasileiro, mesmo com um navio de bandeira estrangeira, já está configurando o crime de maus tratos. A competência é da Justiça Federal, o crime é de maus tratos, cabe as providências criminais para que essas pessoas que estejam cometendo esses crimes sejam enquadradas, os empresários, dono
dessa terceira maior empresa de carne bovina do Brasil, a Mineral Foods, né? Todas as pessoas que estão se omitindo na fiscalização também entram no crime de maus tratos, por força do artigo 2º da Lei 9.605, que estabelece que todos os envolvidos que se omitirem entram também na capitulação do crime de maus tratos, e na parte civil cabe a ação civil pública com a multa diária para impedir a exportação desses animais vivos. Resumindo, para ser objetiva, é crime, é também caso de infração administrativa, se aplica a ação civil pública, ele é cabível, e essa é a solução. É crime, não pode haver exportação de bois vivos. E o último fundamento, a nossa cultura, ela nunca prestigiou isso, nossos costumes. E o costume, por força do Código Civil, dos princípios gerais, ele tem força de lei. Então, nós não temos o costume de fazer uma exportação tão cruel quanto essa. Então, está ferindo um costume que tem força de lei. Então, sobre vários aspectos, essa exportação de animais vivos, ela é crime, ela é infração administrativa, passível de multa, inclusive, para essa grande empresa, e ela é passível da ação civil pública. São essas as palavras que eu tinha que falar. Tentei ser objetiva. Obrigada, boa noite, espero poder ter ajudado. Boa noite, boa sorte.